O livro do profeta Jonas apresenta-nos uma história susceptível de ser aplicada a muitos dos sentimentos que nascem nos nossos corações em todos os tempos. A sua história pessoal, história de uma alma íntegra no fundo, mas que não tinha a coragem de andar francamente segundo a vontade de Deus, mistura-se bastante com a sua profecia para tornar esta aplicação individual bastante fácil e muito natural. No entanto, a história de Jonas é a história de uma testemunha enviada da parte de Deus antes que a de um fiel na sua vida vulgar. É a história do testemunho, é a história do coração humano, quando o testemunho de Deus para com o mundo lhe tem sido confiado e dos caminhos soberanos e governamentais de Deus, juntamente com o que esse coração produz. É o que faz com que encontremos na história de Jonas um quadro da história dos judeus sob este aspecto e mesmo a certo respeito do Messias, salvo que o Messias entra ali em graça e é sempre perfeito. Vamos analisar os grandes traços que o Espírito de Deus quis fazer sobressair nesta narrativa, porque sob este aspecto, esta profecia é de um profundo interesse. É evidente que os fatos proféticos não formam senão a ocasião e o quadro dos grandes princípios que dali decorrem, ou antes o fato profético, porque a profecia se limita à ameaça da destruição de Nínive dentro de 40 dias, ameaça que não foi cumprida devido ao arrependimento dessa cidade. É a história de Jonas que faz a maior parte do conteúdo do livro. Nínive, que representa o mundo na sua grandeza natural, plena de orgulho e de iniquidade, é esquecida de Deus e da sua autoridade, tinha merecido o justo julgamento de Deus. É a ocasião de todo o desenvolvimento dos caminhos de Deus que se encontra neste livro. Jonas é chamado para anunciar esse julgamento. A miséria do homem, a qual o testemunho de Deus é confiado, consiste em ligar a si mesmo a importância da mensagem de que está encarregado. Que Deus o faça na sua graça, é o que a história dessa graça nos faz ver. Se o homem que disse estar encarregado o fizer, isto é apenas orgulho e vaidade, daí resulta que ele não pode suportar a graça de que Deus usa para com os outros. Nem nenhuma comunicação dos pensamentos de Deus ou da natureza de Deus que seja feita por outros meios além dele, da pessoa mesmo, ainda que seja feita em graça. É ele, Jonas, que atua segundo a sua vontade. É ele, Jonas, que deve ter a respectiva glória, e assim todos os pensamentos de Jonas têm de Deus. Todos os pensamentos que ele, Jonas, tem de Deus se limitam ao seu ponto de vista, à porção que Deus lhe confiou na sua mensagem. Comparar o que vimos nos casos de Moisés e de Elias, servos tão eminentes de Deus. O sentimento desta supremacia de Deus, que pode fazer graça, é demasiado forte para o coração humano. Não se pode suportar, a não ser que os aniquilemos aos nossos próprios olhos para fazermos simplesmente a vontade de Deus, seja ela qual for. Deixamos então a Deus toda a sua glória, e se Ele se glorificar fazendo graça, devemos bendizê-lo do fundo do nosso coração. De outro modo, gostamos mais de manejar a espada da nossa vingança, o que infelizmente está mais de harmonia com os nossos próprios corações e fornece um meio de atribuirmos a nós mesmos muito mais importância. Queres que mandemos descer fogo do céu, como fez Elias? Eis a expressão natural do coração. Porque a vingança é a manifestação do poder, a graça deixa o homem que falhou gozar da bondade, recusa-se a fazer intervir o poder, poupando aqueles contra os quais se podia exercê-lo. Por outro lado, só Deus pode fazer graça. A ameaça de vingança liga-se no pensamento àquele que recebeu a autoridade para anunciar. O homem agraciado está mais ocupado
da sua própria alegria e daquele que concede a graça do que daquele que lhe trouxe a mensagem. De resto, a graça refere-se ao favor que inspira o julgamento de que se está ameaçado. Ora, se o mensageiro não está imbuído, ele mesmo, do espírito de amor, sente a presença de um Deus que está muito acima dos seus pensamentos. Assusta-se, porque não o conhece. Teme também pela sua própria importância. Se esse Deus é melhor do que o seu estreito coração, não o deseja e não exprime convenientemente a mensagem que lhe é confiada. Tal é o caso de Jonas, embora temesse a Deus. Foge de diante da face do Senhor, sentindo que não podia contar com ele para satisfazer urgências que traíssem toda a pequenez do seu coração. Comparar os capítulos 1 e 3, capítulo 1, versículo 3, com o capítulo 4, versículo 2. Sente-se que Deus está acima dos pensamentos dos nossos corações, mas, por outro lado, a verdade de Deus só nos agrada quando podemos revestir-nos dela para a nossa própria importância. Foi assim com Israel. Israel foi o vaso do testemunho de Deus no mundo e disso se glorificou, vestindo-se ele mesmo de honra. A graça para com os gentios foi-lhe insuportável. É pela sua oposição a essa graça que ele elevou ao cúmulo a medida da sua iniquidade e forçou a descida da ira de Deus sobre ele. Compare isto com Isaías capítulo 43, versículo 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Além disso, são expostos nesta profecia dois princípios sobre os quais o testemunho de Deus pode de fato ser prestado. Em primeiro lugar, o homem é chamado a prestar testemunho, ato de fidelidade a Deus, pela qual é responsável. É a posição em que, como vimos, estava colocado Israel. Toda a sua história é em apoio desse pensamento. Favorecido de Deus por se encontrar mais próximo dele, Israel devia ter dado a todo mundo o testemunho do que era o verdadeiro Deus. Mas incapaz de aprender a graça para com os gentios, em todo o tempo a casa do Senhor era uma casa de oração para todos os povos, falhou, até mesmo na manutenção da sua própria fidelidade. E assim, e em último resultado, esse povo, que era como povo, o único meio no mundo de fazer valer o caráter de Deus, arrastou os outros na tempestade dos juízos divinos que haviam de se abater sobre ele. É o quadro que nos apresenta Jonas na sua própria história, na sua primeira recepção da mensagem de Deus. É o que terá lugar no fim dos tempos. Israel infiel a Deus no meio das ondas deste mundo, insensível pela sua estúpida incredulidade no julgamento que se aproxima para o tragar, arrastará todas as nações nos resultados do seu pecado, até que a intervenção do Deus único e verdadeiro os traga ao reconhecimento do seu poder, ao poder de Deus e da glória de Deus. Isto sempre é verdade. Se aqueles aos quais Deus, a sua graça, confiou um testemunho não fazem valer esse testemunho em favor dos outros, de harmonia com a graça que o concedeu, em breve faltarão a fidelidade na conduta que lhes é própria perante Deus. Se eles verdadeiramente reconhecessem Deus, sentir-se-iam obrigados a fazer conhecer o nome de Deus, a levar aos outros a bênção que ali se acrescenta ou se encontra. Se não conhecessem a sua glória e a sua graça, não poderiam certamente manter-se diante de Deus, e sendo Deus a nossa única força e pleno de bondade, não poderia ser de outro modo. Portanto, o primeiro quadro que nos é apresentado é do homem chamado a ser testemunha de Deus no meio de um mundo orgulhoso e corrupto, e fazer a sua vontade sem ter em consideração nem a autoridade nem a santidade de Deus. Ora, se esse homem não estivesse ele mesmo bem perto de Deus para entrar no espírito dos seus caminhos, dos caminhos de Deus de santidade e de amor, sabendo que Deus é bom, recua em face da obrigação
de representar um tal Deus perante o mundo. Revestir-se do nome de Deus como uma glória para si mesmo é o que Jonas, como judeu, se não recusava, mas levar o fardo que impunha a manutenção de um testemunho a um tal Deus tão bom, tão paciente e tão santo, eis o que custava demasiado ao impaciente e orgulhoso coração do homem, que queria a sua própria vontade em juízo se os outros o não seguissem em santidade. Podemos verificar que, embora Jonas devesse ter levantado a voz contra Nínive, é da presença do Senhor que ele foge, e não perante a oposição carnal da cidade. Cristo, o nosso precioso Salvador, cumpriu sozinho a obra de que falamos. Ele é a fiel testemunha. Podemos comparar o Salmo capítulo 40, onde se fala da maneira como Cristo a empreendeu e cumpriu, ele que estava numa glória que o punha de tal modo acima de uma tal posição que só a graça soberana podia fazê-lo descer ali. Uma glória que, no entanto, o tornava capaz de empreender e de cumprir essa obra através de todas as dificuldades que a malícia do homem punha no seu caminho, no caminho de Jesus. Ele, Jesus, que fosse qual fosse a sua glória, cumpria o seu serviço na humildade da obediência, e isto até a morte. Veja-se no Salmo capítulo 40, versículos 1 e 2, até onde ele foi e como, não se garantindo de nada e confiando-se somente a Deus, Cristo faz esse homem para realizar esta obra. Veja os versículos 6 a 8 deste Salmo capítulo 40. Cumpriu-a fielmente, sem esconder a verdade e a justiça do eterno Deus para a congregação de Israel. Veja o versículo 11 e seguintes do Salmo 40. Sob o peso infinito da posição em que Cristo se encontrava, por causa da iniquidade do homem e por ter tomado em mão a causa do seu povo, remete-se às ternas compaixões do eterno Deus. E depois de ter prestado testemunho com uma paciência perfeita, pede justiça contra os seus inimigos, os adversários do testemunho de Deus, pedido conveniente, porque estamos aqui no tempo da dispensação judaica ou de julgamento. Temos visto que os julgamentos que se abatem sobre a testemunha infiel, sendo enfim reconhecidos por ela mesma, vêm a ser o meio pelo qual o nome do Senhor é conhecido e adorado entre os gentios. Começa aqui o segundo quadro do testemunho, a completa e inteira rejeição do testemunho, considerada como depositária da primeira mensagem. Sofre o juízo de Deus e é lançado fora da sua presença nas profundezas da morte. É a justa sorte de Israel, é infiel ao testemunho de Deus e incapaz de o prestar. Cristo ali desceu na sua graça infinita, sendo rejeitado porque era fiel. Podemos ver da maneira mais evidente o espírito do remanescente de Israel na primeira epístola de João. Os versículos 7 e 9 do capítulo 2 mostram-nos com maior clareza este assunto. É isto de Jonas, do livro de Jonas, capítulo 2, os versículos 7 e 9. Efetivamente, mesmo o remanescente de Israel, sendo íntegro por graça, não era senão carne. O testemunho estava confiado à sua responsabilidade e ele sucumbiu. A carne era impotente. A sentença de morte deve passar sobre tudo o que é do homem. Ele é apenas vaidade. E se descer na morte, quem é que o reerguerá? Quem é que fará de um morto a testemunha de Deus? Mas, graças a Deus, Cristo desceu ali, e, como Jonas, passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Assim também o Filho do Homem desceu às partes inferiores da terra, e ali passou 3 dias e 3 noites. Mas quem poderia impedi-lo de se reerguer? Estamos falando agora de Cristo. Era a morte que se tornava impotente, e não o homem.
Ela dava combate àquele Cristo que tinha o poder da vida. E quer considerássemos o poder de Deus, aos olhos do qual Jesus tinha merecido a ressurreição, quer considerássemos a pessoa da própria fiel testemunha, falando de Cristo, não era possível que ele fosse retido pelos laços da morte. Ele é não só a fiel testemunha, mas também o primogênito dentre os mortos. E agora começa o segundo testemunho. Tudo aquilo que Israel tinha podido ter, tudo o que dizia respeito ao homem responsável em si mesmo, pelo que concerne ao testemunho, falhou para sempre. O próprio Cristo, que era fiel, foi rejeitado. Por consequência, Israel, considerado como vaso do testemunho de Deus na carne, é posto de lado. É somente o ressuscitado que agora pode prestar testemunho, e podemos acrescentar, prestar testemunho ao próprio Israel, que se tornava agora o objeto de misericórdia, em lugar de ser vaso de promessa e de testemunho. Mas isto faz, por assim dizer, voltar Deus ao seu caráter próprio de bondade. Se Israel, como homem justo, não pôde ser o vaso do testemunho da justiça, e mesmo como pecador o rejeitou, Deus volta no seu caráter de bondade como fiel Criador, do qual, de resto, Deus nunca saiu no fundo do seu ser, embora tenha posto o homem à prova, pondo-o em relação com ele mesmo, concedendo-lhe todas as vantagens possíveis para ver se ele podia ser uma testemunha da justiça de Deus sobre a terra. Na realidade, Jonas sabia que essa bondade estava lá. Certamente ele e a sua nação tinham feito a experiência. Mas se a justiça não era sem misericórdia para glorificar aquele que trazia o caráter de testemunha dessa justiça, ele não era reivindicadora. Se ela não era reivindicadora para fazer valer a posição da testemunha, então, ou esta não queria nada dela. Jonas se negava a pregar esse testemunho, já que para ele, ou a ele, não ia ser motivo de honra e glória a ele. Desde então, tornava-se incapaz, porque com efeito Deus era bom, e uma sua testemunha tal como Jonas o teria desejado era impossível. Desde então, tornava-se incapaz, Jonas tornava-se incapaz, porque com efeito Deus era bom, e uma sua testemunha, Jonas como testemunha de Deus, tal como Jonas, o teria desejado, era impossível. Essa testemunha não seria verdadeira. É por isso que a graça, isto é, a revelação da graça, se identifica com a bondade para com os gentios. É ele, somente Deus dos judeus? Não, certamente. Ele é também Deus dos gentios, e a rejeição dos judeus como tais vem a constituir a reconciliação do mundo. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. É isso que nós temos nas epístolas, dita por Paulo. Está aqui a discussão de Deus com Jonas no fim. Ele quer recusar a Deus o direito de fazer graça às suas pobres criaturas e insiste para que Deus execute a sentença sobre o mundo dos gentios com rigor, sem mesmo deixar lugar ao arrependimento. Deus responde, não ainda desenvolvendo os planos da sua graça, mas apelando aos direitos da sua soberana bondade, à sua natureza, ao seu próprio caráter. Nínive creu em Deus. Ora, se Deus ameaça a fim de que nos desviemos do mal, para em seguida poupar aqueles que se tiverem arrependido, se Deus ameaça é a fim de que nos desviemos do mal, para que, enfim, para que em seguida poupar aqueles que se tiverem arrependido.
Sem isto, não haveria necessidade de Deus advertir o pecador, teria apenas que deixá-lo amadurecer para o julgamento sem nada lhe dizer, mas não são esses os caminhos de Deus. E podemos notar que não se trata aqui da fé no eterno Deus, como no caso dos marinheiros atemorizados. O efeito das grandes tribulações que se abateram sobre Israel que se abaterão sobre Israel nos últimos dias, como em julgamento sobre a infiel testemunha do eterno Deus, fará conhecer esse Deus de julgamento e fará também com que o grande nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Note um quadro disto no capítulo 1 de Jonas, nos versículos 14 e versículo 16. A respeito dos últimos dias, temos visto que é este o testemunho de todos os profetas, assim como o dos Salmos. Aqui é simplesmente Deus. Os habitantes de Nínive creram em Deus. É o efeito da palavra de Deus sobre as suas consciências. Reconhecem a sua iniquidade e arrependem-se. Reconhecem que o julgamento de Deus é justo e que a sua palavra é verdadeira, e Deus perdoa-lhes e não executa o seu juízo. Isto é, de resto, de harmonia com os seus caminhos, os caminhos de Deus, tal como os revelou em Jeremias. O Deus de bondade tem piedade das criaturas que saíram das suas mãos, quando elas se humilham perante ele e tremem ao ouvir os seus justos juízos. Mas Jonas não se importa delas, e sim da sua reputação de profeta. Triste coração, o do homem tão incapaz de se elevar até a bondade de Deus. Se Jonas tivesse estado mais perto dele, de Deus, teria sentido que estava precisamente ali o Deus que ele anunciava. Tal como tinha aprendido a amá-lo, ao conhecê-lo, teria podido dizer: agora os ninevitas conhecerão com efeito o Deus cujo testemunho eu me glorifico de trazer, e serão felizes. Mas Jonas não pensa senão em si mesmo, e o triste egoísmo do seu coração esconde-lhe o Deus de bondade, fiel ao seu amor pelas suas próprias criaturas. O capítulo 4 mostra esse espírito de Jonas em toda a sua torpeza. A graça de Deus é insuportável ao orgulho do homem, mas graças a Deus nós nos revestimos da sua justiça para a sua glória, para a glória de Deus. O homem gosta de vingança, que se alia ao poder que a executa. É preciso que Deus pronuncie a justiça. Deus não salva no pecado. Ele faz conhecer o pecado ao homem para o reconciliar consigo, a fim de que a sua restauração seja bem real, seja do seu coração, do coração do homem, da sua consciência com Deus. Mas é para se fazer conhecer a si mesmo. Mas é para se, falando de Deus, fazer conhecer a si mesmo Deus, que faz graça para esta pobre criatura pecadora. Mas Deus está acima de toda a miséria do homem e trata o próprio Jonas com bondade, fazendo-lhe sentir, no entanto, que não renunciará à sua bondade, que Deus não renunciará à sua bondade, à sua natureza, para satisfazer a irritação do coração do homem. Conforta Jonas, desapontado pelo não cumprimento das suas palavras, e o egoísmo de Jonas encontra as suas delícias neste conforto. Quase que esquece o seu desejo de vingança na satisfação que sente, estando abrigado do ardor do sol. Saiu para ver qual seria a sorte da cidade cujo arrependimento contrataria o seu mau coração e contrariaria o seu mau coração. Na sua irritação, Jonas regozija-se sobre a proteção bondosa de Deus, que Deus lhe preparou. Mas que testemunho a profunda iniquidade da carne. O arrependimento do pecador
o seu regresso a Deus irrita o seu coração. É bem isto, porque a cidade é poupada devido ao seu arrependimento. Ferirá a Deus aquele que vem a ele, humilhado da sua falta? Quem não conhece o coração do homem nunca poderá compreender como uma tal palavra, o amor não se alegra com a injustiça, pode ter a sua aplicação. Mas aqui a temos no caso de um profeta. E veja-se a mesma história com a mesma aplicação e a mesma paciência de Deus no caso do irmão mais velho do filho pródigo. Mas se o homem fica contente com o que o conforta na sua miséria e se egoísta, se irrita quando vê ser destruído aquilo que o confortava, não pouparia Deus as obras das suas mãos? E não teria como Deus de bondade, que é compaixão daquilo que Ele mesmo tinha criado? Certamente que sim. Ele não escutará o coração do homem para fazer calar a sua bondade para com aqueles que dele têm necessidade? Deus, com certeza, fará isto. Nada de mais comovente, de mais belo do que o último verso deste livro, onde Deus deixa ver esta força, esta necessidade suprema do seu amor. Se as ameaças da sua justiça se fazem ouvir e devem fazer-se ouvir e executar, este amor, quando o homem permanece na sua rebelião, continua na calma dessa perfeita bondade, que nada pode alterar e que aproveita a ocasião de se revelar quando o homem lhe permite, por assim dizer, abençoá-lo na tranquilidade da perfeição a qual nada pode escapar, que observa tudo para agir segundo a sua própria natureza, jamais perturba. A calma do próprio Deus, essencial à sua perfeição, da qual dependem toda a nossa bênção e toda a nossa paz. É bom de notar aqui que o assunto de que se ocupa este livro não é o julgamento dos segredos dos corações no grande dia, mas sim a governação de Deus a respeito dos homens sobre a terra. Aliás, dá-se o mesmo em todos os profetas. Podemos notar também que neste livro Deus se revela como Deus Criador, Elohim ou Elohim. Sabemos que as próprias criaturas ainda suspiram sobre o efeito do pecado, mas também elas não escapam à bondade e às simpatias de Deus. Ele é bom para com elas. Nenhum passarinho cairá em terra sem o seu consentimento. Tempo virá em que a maldição será tirada e em que, livres da servidão e da corrupção, gozarão da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Mas se Deus se torna o nosso Pai, se torna o caráter do eterno Deus, que há de julgar Israel e cumprir a seu respeito as suas promessas de Deus e os seus desígnios, mesmo contra a vontade do mundo inteiro. Deus não deixará nunca de ser o Deus Criador e não abdicará de nenhum dos seus caráteres para tomar um outro, e também os não confunde, porque eles revelam a sua natureza, o que é ele ou o que ele é. É agradável ver, enfim, depois de tudo, a solicitude de Jonas, a voz do Eterno, manifestada pela existência desse livro. Ver mesmo aquele que falhou servir de testemunho ao Espírito Santo para fazer sobressair o que é do coração do homem, vaso do testemunho de Deus e, em contraste com a fiel profecia, a contar todas as suas falhas, a bondade de Deus, a qual ele não pôde alcançar, nem submeter-se-lhe. Será bom notar que o caso de Jonas é empregado no Novo Testamento de duas maneiras, que não devem ser confundidas, como testemunha pela palavra de Deus no meio do mundo, servindo ao qual o Senhor compara o seu, e em seguida, como no ventre do peixe, circunstância que Jonas toma como figura do tempo que Jesus mesmo permaneceu no sepulcro. Jonas era sinal para os ninivitas, pela sua pregação, assim como Jesus foi sinal no meio dos judeus, mais duros de ouvidos e de coração do que aqueles pagãos afastados de Deus. Jonas é sinal
naquilo que lhe aconteceu como consequência da sua recusa de prestar testemunho, daquilo que havia de acontecer ao Senhor Jesus quando levou sobre si o castigo da iniquidade desse povo, vindo a ser testemunho da graça de Deus, ao ser ressuscitado dentre os mortos e, ao mesmo tempo, ocasião de juízo para aqueles que o rejeitaram. Temos visto que, na história de Jonas, é uma notável figura moral de Israel, pelo menos da conduta de Israel. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.